Olá pessoal, nesta aula nós vamos falar um pouquinho sobre função exponencial, né? Então a gente vai primeiro para a definição, né? F, vou pegar aqui, né? F é uma função de R em R, ela é denominada função exponencial, e ela leva todo x pertencente aos reais, ela leva num a elevado a x, né? Ou a gente pode resumir mais assim, né? Ela leva todo x pertencente aos reais num a elevado ao x. Então, nós temos alguns exemplos aqui. Inicialmente, existem algumas condições, né? Esse a elevado ao x, ele tem que ser um número maior que zero, e ele tem que ser um número diferente de 1. Então, essas são as condições. Não existe função exponencial, não está definida quando a é zero ou quando a é o número 1. Baseado nisso, a gente tem alguns exemplos de função exponencial. Por exemplo, f de x igual a 2 elevado a x. Outro exemplo é um y igual a 10 elevado a x. Outro exemplo, nós temos um g de x que é igual a 1/3 elevado a x. Também, outro exemplo, um y igual a raiz de 2 elevado a x. Então, são todos exemplos de função exponencial. E uma função exponencial, ela tem um gráfico que é uma curva, né? Vou colocar aqui gráfico. É uma curva, que a gente vai falar um pouco aqui dela, né? Então, como exemplo aqui, nós vamos tratar a princípio dessa função, y igual a 2 elevado a x. Então, nós vamos usar alguns valores aqui. Valores atribuídos a x, valores encontrados de y. Então, eu vou atribuir, a princípio, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. E aí a gente vai testar aqui, substituindo na função, y igual a 2 elevado a menos 2, inverte, né? 1 sobre 2 elevado ao quadrado vai dar 1 sobre 4. 1 quarto. E y igual a 2 elevado a menos 1. Então, é 1 sobre 2 elevado a 1, que é igual a meio. Aqui, y igual a 2 elevado a 0. Por definição, todo número elevado a 0 é 1. E 2, aqui, y que é igual a 2 elevado a 1 é igual a 2. E aqui, y igual a 2 elevado ao quadrado é 4. Então, a gente tem aí os pontos da função. A gente vai fazer o gráfico dela agora. Vou usar uma escala maior, né? Vou pegar aqui de 2 em 2, aqui vai ser o 1, aqui vai ser o 2, aqui vai ser o 3, aqui vai ser o 4. Esse aqui é o 1, aqui é o 2, aqui é o 3, o menos 1, aqui é o menos 2, aqui é o menos 3.
Então, o que nós temos aqui? Primeiro ponto, nós temos aqui é menos 2 e 1/4. Menos 2 para x, 1/4 para y. O ponto é exatamente aqui. Opa! O ponto é aqui. Vou apagar isso aqui e riscar de novo, né? Para x é menos 2. Para y é 1/4. Próximo ponto é menos 1 e meio. Aqui, né? Aqui é o meio. Próximo ponto é 0 e 1. 0 para x, 1 para y. É exatamente aqui no 1. Próximo ponto é 1 e 2. 1 para x, 2 para y. Próximo ponto é 2 e 4. 2 para x, 4 para y. Então, 2 e 4. A função é essa função aqui. Lembrando, o que essa função tem de bem interessante, né? Ela nunca corta, nesse formato aqui, ela nunca corta o eixo de x aqui, né? A não ser que tenha alguma coisa diminuindo, 2 elevado a x, por exemplo, menos 1, se tivesse alguma coisa que ela poderia descer. Mas aqui nesse caso, ela tangencia esse eixo do x aqui, e ela é uma curva que ela vai inclinando de uma forma meio rápida, né? De uma forma bem rápida, quer dizer, os valores de y vão crescendo num formato exponencial, né? Formato acelerado. Então aqui é o x e aqui é o y. Agora eu vou fazer um outro gráfico aqui para ilustrar. Um gráfico de uma função que tem um outro comportamento. Y, que é igual, vou pegar aqui, meio elevado a x. É uma outra função. A gente vai fazer um gráfico dela aqui. X e y. Temos os valores de x, vai ser os mesmos, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. E aí a gente vai substituir aqui, né? Y, que é igual meio elevado a menos 2. Então, inverte a base, fica 2 elevado a 2, né? 2 sobre 1 elevado a 2, que é igual a 4. A próxima, y, que é igual meio elevado a menos 1. Expoente negativo inverte a base, fica 2 sobre 1 elevado a 1. E é igual a 2. O próximo, y igual meio elevado a 0, tudo que é elevado a 0 é 1. O próximo é y igual meio elevado a 1, é o próprio meio. E o próximo, y igual meio elevado a 2, que é 1 elevado a 2 é 1, 2 elevado a 2 é 4, 1/4. Fazendo o gráfico dessa função, vou separar aqui, né? Vou usar aqui 1, 2, 3, 4. 1, 2, menos 1,
Menos 2. Então, o primeiro que a gente tem aqui, menos 2 e 4. Menos 2 e 4. Segundo ponto aqui é menos 2 e 4. Segundo ponto é menos 1 e 2, né? Menos 1 e 2, então, aqui, né? Terceiro ponto é 0 e 1. É aqui. Quarto ponto é 1 e meio. 1 para x meio. Aqui é meio, né? E o quinto ponto é 2 e 1 quarto. Quarto é metade e meio. E o ponto é aqui. E o comportamento já é esse comportamento aqui, né? Então, as duas funções ela têm comportamentos distintos. Uma ela começa pequena aqui, o y, né? O y ele começa pequeno e o x vai crescendo, o y vai crescendo também, ó. Esse aqui o y começa grande, o x vai crescendo e o y vai decrescendo. Então, essa função aqui a gente denomina ela de função crescente. E essa função a gente denomina ela de função decrescente. O que determina se uma função é crescente ou decrescente é justamente a base dessa função. E a base é o a. Quando a é maior que 1, nós temos a função crescente. O caso aqui, base 2, né? Base 3, base 4, base 3 sobre 2, né? Tudo isso a função é crescente. E quando que a função é crescente? É quando a base exatamente está entre 0 e 1. Quando a base está entre 0 e 1, aí nós temos uma função decrescente. No caso aqui 0,5 é o meio, né? Está entre 0 e 1. Então nesse caso aqui a função é decrescente.